Fala pessoal, tudo bem com vocês? Escolhas erradas do técnico e da direção. Em mais um jogo claro de que o Grêmio está caminhando para o rebaixamento. O Grêmio está caindo diante dos nossos olhos e ninguém faz nada. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos juntos. Bom pessoal, a derrota para o Atlético Goianiense ela foi mais um capítulo de um time que já está rebaixado emocionalmente, moralmente, tecnicamente, não ainda matematicamente. Não ainda. Ontem, mais uma vez, o Grêmio precisava apenas vencer o jogo, e claro que não seria fácil, é um jogo fora de casa, e o Grêmio não tem conseguido vitórias nesse campeonato, tem apenas 7 em 26 partidas, ou seja, a gente imaginava que seria difícil, mas era mais uma oportunidade que bastava vencer e o Grêmio saía da zona do rebaixamento. Zona do rebaixamento em que o time entrou na segunda rodada e não mais saiu. Sexta oportunidade de sair da zona e não conseguiu. E a rodada, ela permitiu que isso acontecesse, porque o Sport tropeçou, perdeu para o Palmeiras de virada por 2-1, e dentre os concorrentes apenas o Bahia venceu. Ou seja, a tabela ajudou, bastavam 3 pontinhos. O Grêmio não conseguiu. E aí, quando eu disse para vocês durante a semana de que depois da vitória sobre o Juventude, que foi muito mais na mobilização, na conversa, no discurso do vice de futebol, na chegada do Mancini, com a mobilização da torcida, que foi maravilhosa, que não tem culpa do que está acontecendo e que empurrou o time para uma vitória sobre um rival gaúcho, em que o Grêmio normalmente tem supremacia e ainda assim sofreu 2 gols nos minutos finais com os mesmos problemas defensivos, mas ok, conquistou os 3 pontos que eram fundamentais e necessários. Eu disse para vocês, o trabalho do Mancini precisaria aparecer já nesta segunda-feira. Depois de uma semana inteira de trabalho, depois do jogo em que a torcida praticamente ajuda o time a vencer, precisava de um pouco mais. Precisava de bola e precisava dessa mobilização acontecer no vestiário, internamente, no time e bola. Treinamento, qualidade técnica. Mas é pouco tempo, uma semana de trabalho. Não tem tempo. O paciente está na UTI. Então você tem que fazer qualquer coisa para esboçar uma reação. E aí, o Wagner Mancini me escolhe o Paulo Miranda para ser zagueiro. É inexplicável. E o problema não é só do Mancini, porque diria o mestre Cláudio Quintana Cabral, um comentarista histórico do Rádio Gaúcho, com quem trabalhei, já falecido, ele dizia, você não pode ter jogador ruim no seu elenco, porque uma hora ele joga. Então a culpa não é só do Mancini, também é do Mancini, porque ele escalou, mas é o Grêmio ainda ter no elenco um jogador insuficiente como o Paulo Miranda, a ponto dele ser solução para a defesa. Comete um pênalti ridículo, porque é ruim, porque estava tomando drible. E o André Luiz, que acabou com o jogo, que foi destaque do jogo, estava fazendo gol. E ele puxa a camisa com VAR, com o árbitro, que nem precisou do VAR, né? Precisou do VAR para expulsar ele, porque aí o VAR entendeu que houve uma chance clara de gol e realmente, corretamente, acabou expulso. Porque o Paulo Miranda não tem velocidade. E o Atlético Goianiense jogaria como jogou em transição. E aí você já tem o Kahneman, que eu não discuto até a escalação dele, do Kahneman, que é um cara envolvido, capitão, se entrega, mas ele não tem mais velocidade. E aí você deixa o parceiro dele como Paulo Miranda? Tendo o Thiago Santos à frente, que também não é um jogador veloz, é inexplicável o que o Mancini fez ontem. E durante o jogo, ele conseguiu ainda desmanchar o meio-campo do time com 2 jogadores que estavam bem no primeiro tempo, o Jean-Pierre e o Douglas Costa. Por mais críticas que você tenha a esses jogadores, eles estavam tentando armar o time e empilhou atacantes contra um Atlético fechado que explorava o contra-ataque e que aí tinha o Thiago Santos amarelado e a dupla de zaga amarelada para explorar contra-ataques e, obviamente, né, todo mundo tomou amarelo puxando os jogadores ou tentando barrar contra-ataques do Atlético Goianiense. Cara, não dá para entender, não dá para entender. No segundo tempo, o Mancini tirou o Jean-Pierre e o Douglas Costa para colocar o Ferreira e o Borja. Deixou o Borja e o Diego Souza com o Ferreira e o Alisson, sem nenhuma criação no meio, só com o Thiago Santos e o Villasante. Sem nenhum tipo de armação, sem nenhum levantamento para a área. Nem chuveirinho os caras foram capazes de fazer.
Mas é que o segundo tempo foi trágico mesmo, o Grêmio desmoronou emocionalmente depois da primeira etapa, que o time melhorou realmente com essa escalação, apesar do Paulo Miranda na defesa, com o Jean-Pierre, o Douglas Costa, o Grêmio criou oportunidades, teve chutes do Douglas, teve uma bola perdida do Jean-Pierre e gols perdidos, o Grêmio empilhando gols perdidos, e um primeiro tempo até de muita supremacia, foram 10 finalizações contra uma do Atlético. O resultado normal era uma vitória do Grêmio naquele primeiro tempo, o que mudaria completamente o cenário. Mas aí vem o estigma do time que está caminhando para ser rebaixado. Aos 43 minutos, o melhor jogador do time, o lateral Wanderson, falha bizonhamente. O Igor Cariús recebe um lançamento, ele dá uma meia-lua no corpo no Wanderson. E no kick da bola, ele toca por baixo do Breno. Breno, que salvou o Grêmio em outras oportunidades até o final do jogo, senão o resultado teria sido muito mais elástico. Uma derrota, assim, aterradora, daquelas, mais uma, né? Como fora contra o Santos, como foi contra o Sport, como foi o empate contra o Cuiabá, mais uma, como foi contra o São Paulo, nos minutos finais, com o Igor Gomes fazendo o gol no Morumbi depois do 1-1. Assim, jogo a jogo, com sinais claros e evidentes de que o Grêmio caminha para um rebaixamento. Tem que vencer 5 jogos dos 12 que restam a disputar. A linha de corte vai ser muito baixa nessa temporada. 40, 41 pontos, e nem isso a gente sabe se o Grêmio vai chegar. Precisa fazer, não é um aproveitamento difícil, é metade dos pontos que vai disputar a partir de agora, só que o aproveitamento é de 33%, ou seja, é mais do que fez até agora. E com uma tabela delicadíssima. O time mais fácil de ganhar era ontem, contra o Atlético Goianiense. Agora tem Palmeiras, tem o Grenal, tem o Atlético Mineiro. O Atlético que vai ser o adversário da última rodada, ou seja, vai jogar 2 vezes contra o Galo. Pode ser que na última rodada, com o Galo já campeão, a coisa seja mais fácil, mas eu não acredito nisso. E até lá o Grêmio já pode ter chegado rebaixado, inclusive. Penúltima rodada o Corinthians, tem o Flamengo ainda pela frente, tem o Bragantino. Não tem jogo fácil a partir de agora. Então nada me leva a crer que o Grêmio vai conseguir uma mobilização para fazer resultados que até agora não fez no campeonato, por conta de escolhas equivocadas, de atuações péssimas do time, de um desequilíbrio emocional, a ponto do Rafinha tomar mais uma suspensão, porque enlouqueceu depois do pênalti e tomou mais um amarelo. Ele já tinha cumprido suspensão depois da expulsão ridícula contra o Santos, em que ele briga com o Gandula, agora toma mais uma suspensão por reclamação. Jogadores que tiveram que parar contra-ataques do Atlético Goianiense, como o Ferreira e o Luiz Fernando, também amarelados. O primeiro tempo termina com o Kahneman, o Paulo Miranda e o Thiago Santos amarelados. Mas suspensos, Ferreira, Luiz Fernando, Rafinha, estou esquecendo de um, e o Borja, que não poderia jogar contra o Palmeiras mesmo, por questões contratuais, nitidamente forçou o terceiro amarelo, e o Paulo Miranda está expulso. Bom, desses aí, o único desfalque mesmo, o Borja já não poderia jogar, é o Rafinha. Porque o Luiz Fernando, gente. Paulo Miranda e Luiz Fernando. E o presidente Romildo Bolzan, preocupado com a candidatura ao governo do estado em 2022. Aí fica difícil, né? O Grêmio está caindo diante dos nossos olhos. Está sendo rebaixado a cada jogada, a cada lance, a cada escolha, a cada gesto, a cada sinal, a gente percebe o rebaixamento. Que está claro e evidente. E ninguém faz nada. Comenta aqui, inscreva-se no canal, volto na próxima. Tchau!